Por que as empresas estão saindo da China repentinamente? O que as levou a fazer isso após 35 anos de negócios na China? Porque elas acham que a China é um problema para elas. É isso que veremos nesse vídeo. A China, também conhecida como um polo de fabricação, viu sua indústria de manufatura crescer no final da década de 1970, à medida que o mundo ocidental se movia em direção a uma economia de serviços e enfrentava problemas com o aumento de custos trabalhistas e do padrão de vida, resultando em custos de manufatura elevados. Isso atraiu investidores para a China, devido à enorme mão de obra disponível e custos trabalhistas muito mais baixos. O governo chinês também começou a construir zonas econômicas especiais, onde grandes fábricas e portos podiam ser construídos, impulsionando ainda mais a manufatura e atraindo muitas empresas da Fortune 500 para a China durante os anos 80. Em 2010, um terço de todos os produtos do planeta eram fabricados na China, tornando-a a segunda maior economia após os Estados Unidos. No entanto, o cenário está mudando e agora muitas empresas estão saindo ou pensando em sair do território chinês. Mas quais os motivos? 1. Guerra comercial entre Estados Unidos e China. A guerra comercial começou em 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre os bens chineses. Basicamente, os Estados Unidos acusaram a China de importar apenas 100 bilhões de dólares em mercadorias do seu país, enquanto os americanos importavam quase 500 bilhões de dólares em mercadoria chinesa. No entanto, a guerra comercial não se limita apenas à importação e exportação. Os Estados Unidos também acusaram a China de não jogar limpo. O governo chinês trata as empresas chinesas de maneira diferente, dando-lhes melhor acesso aos mercados do que qualquer outro concorrente ocidental. E às vezes, empresas chinesas conseguem ter terras de graça e pagam impostos muito mais baixos. Esses fatores dificultam a concorrência das empresas ocidentais com os concorrentes chineses, o que para alguns isso é visto com bons olhos, já que a China estaria teoricamente valorizando mais suas empresas. Os Estados Unidos também acusaram a China de roubar sua tecnologia, desde o setor de defesa até equipamentos eletrônicos e de telecomunicações. E por fim, o governo americano resolveu pressionar suas empresas a transferirem sua produção para fora da China. Quase 50 empresas americanas já saíram da China e outras estão a caminho. 2. Disrupção global na cadeia de suprimentos. Muitos países dependem da China para o fornecimento de bens, e devido ao lockdown que houve no país para controlar a pandemia do coronavírus, muitos produtos desapareceram completamente dos mercados. A China também é o principal país na fabricação de medicamentos e equipamentos farmacêuticos, mas durante a pandemia, ela não conseguiu atender a demanda, fazendo com que outros países repensassem sua dependência de um único país para suprimentos. Por sua vez, o Japão ofereceu às suas empresas um pacote de 2,2 bilhões de dólares para ajudá-las a sair do domínio chinês. 3. Aumento nos custos trabalhistas. Na década de 90, o custo médio de mão de obra paga a um trabalhador chinês era de cerca de 150 dólares por ano, mas agora aumentou consideravelmente para quase 14 mil dólares por ano, uma multiplicação maciça. Isso tornou a manufatura mais cara na China, o que impossibilita que as empresas obtenham os lucros que obtinham no passado, levando-as a considerar a mudança de suas instalações de produção. 4. Agressividade chinesa. À medida que a China cresceu para se tornar a segunda maior economia do mundo, também aumentou seu poder militar regional. Nos últimos anos, a China vem tendo conflitos com Vietnã, Malásia, Brunei e Filipinas no Mar da China Meridional, uma região estrategicamente importante para ela, pois 30% do comércio mundial passa por essa região, que também é estimada como tendo 11 bilhões de barris de petróleo e 190 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Isso mostra como a China está pressionando pequenos países usando seu poder militar. Além disso, a China está usando seu poder econômico para conquistar os mercados africanos de recursos naturais, e países como Zâmbia, Djibouti e Congo enfrentam grandes desafios para pagar suas dívidas com a China. O Sri Lanka, um país asiático, não conseguiu pagar suas dívidas chinesas, então alugou seu porto de Hambantota para a China por 99 anos. Internacionalmente, isso é chamado de diplomacia da armadilha da dívida. Os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e países europeus estão pensando em transferir suas instalações de manufatura para fora da China. Alguns economistas também afirmam que daqui a 20 anos, a nação chinesa não será mais a única gigante na manufatura mundial. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor deixe seu like, inscreva-se aqui no Mundo dos Negócios para receber mais conteúdo informativo como esse. Eu vou ficando por aqui e até mais.